Já vamos acionar novamente a Alice Carvalho, ela que acompanha esse primeiro dia de julgamento dos envolvidos na morte do menino Joaquim, 10 anos após esse crime. É a macro-região integrada em tempo real, você já adiantou, amanhã muito movimentada por aí no fórum, né, Alice? Oi, André, isso mesmo. Boa tarde novamente a você e a todos que nos assistem. Amanhã começou bem movimentado, nós estamos aqui acompanhando desde o início esse julgamento que tem previsão para durar até 12 dias aqui no Fórum de Ribeirão Preto. A gente está falando de um caso de repercussão nacional que chocou não só Ribeirão Preto, mas todo o país por conta da morte desse menino Joaquim, de apenas 3 anos, que aconteceu em novembro de 2013. Hoje pela manhã, os primeiros a chegarem por aqui foram os advogados de Guilherme Longo, que sustentam a defesa de que não há provas que falem que Guilherme, de fato, matou Joaquim com a superdosagem de insulina. Logo na sequência, quem chegou foi o advogado de Natália Ponte. Ninguém viu se ela chegou também por aqui. Ele também falou com a imprensa, disse que a questão de omissão, de que ela sabia de tudo que estava acontecendo, não é verdade. Então, que eles sustentam a questão de que Natália não tem envolvimento com a morte do filho, o pequeno Joaquim. Logo na sequência, quem chegou por aqui também foi o pai biológico do menino, Arthur, que desde o início diz que quer justiça por isso, mas ele também não falou com a imprensa, nem ele, nem o advogado dele deram mais detalhes. Eles só entraram então para acompanhar esse julgamento, que, como a gente adiantou, André, tem tudo para ser muito longo. A gente está falando de um júri com 34 testemunhas, policiais, bombeiros, familiares, tanto da acusação, também da defesa. Pessoal todo reunido aqui para trazer esses depoimentos e chegar então ao caso final, chegar a um julgamento final para o caso do menino Joaquim, que se arrasta aí há 10 anos em Ribeirão Preto. A gente está falando de 7 jurados, hoje eles vão ouvir 6 testemunhas e a ideia é que siga por grupos. Então já tem uma programação até sábado, que deve acontecer então. Um dia houve um grupo de testemunhas de defesa, um dia houve um grupo de testemunhas de acusação, a promotoria de justiça por aqui também. E aí tem a previsão, que pode se estender então até 12 dias. O tribunal aqui do Fórum segue fechado para esse julgamento acontecer. Mais cedo nós conversamos com o promotor de justiça do Ministério Público, o Dr. Marcos Túlio Nicolino, que é quem acompanha esse caso desde o início. Vamos ouvir a palavra dele. A expectativa é a mesma de sempre, positiva no sentido de que as provas são contundentes no sentido da responsabilização dos dois. Ele por ter executado e ela por ter sido omissa. De hoje vão ser só ouvidas as testemunhas. É só no sábado que ocorrerão os debates. As provas são irrefutáveis. O menino não tinha como sumir, vamos dizer assim, de dentro da casa, a não ser por intervenção dele. Vamos relembrar então, André, como é que aconteceu essa história, já que a gente está falando de um caso que aconteceu 10 anos atrás. Vou dar licença aqui para o Hugo mostrar para vocês a movimentação nesse momento aqui no fórum. A gente percebe que apenas as equipes de imprensa continuam acompanhando por ali. A previsão é de que aconteça uma pausa daqui a pouco para que os trabalhos possam continuar durante a tarde. O caso aconteceu em novembro de 2013, como nós adiantamos. Natália e Guilherme se relacionavam. Ele morava com ela, se conheceram na clínica de dependentes químicos onde Natália trabalhava e Guilherme estava internado. Eles foram então morar juntos, Joaquim morava junto com eles e eles tinham acabado de ter um outro filho. Na noite do dia 4 de novembro, Guilherme pegou o Joaquim do quarto e levou ele para outro. Colocou o menino para dormir, só que nisso aplicou uma alta dosagem de insulina. São 166 doses, segundo a acusação do Ministério Público. O menino nem mesmo acordou. Logo então ele foi jogado no córrego Tanquinho e no dia seguinte eles acionaram a polícia e disseram que o menino tinha desaparecido de casa. Então começaram as buscas, todo o trabalho da polícia também no Ministério Público, todo um trabalho de investigação. 5 dias depois, o corpo do menino Joaquim foi encontrado em Barretos, boiando no Rio Pardo. Desde então, Guilherme e Natália já foram presos diversas vezes. Guilherme segue preso em Tremembé. Natália está solta, mora hoje em São Joaquim da Barra, tem uma outra família já. E eles respondem então por homicídio triplamente qualificado. O Guilherme respondia por omissão de cadáver também.
por ocultação de cadáver, mas ele foi extraditado da Europa e lá, como isso não é considerado crime, portanto ele responde apenas pelo homicídio triplamente qualificado com motivo cruel. A gente continua acompanhando, André, todo o andamento desse caso que vai se desenrolar pelos próximos dias aqui em Ribeirão Preto. E a gente, é claro, continua atualizando vocês. Volto com você no estúdio. Inclusive com mais detalhes também ao longo da nossa edição e na segunda edição também às 10 para 7 da noite. Obrigado, viu, Alice, pelas suas informações e até já.